O verão em Portugal é fantástico, porque 10 horas da noite ainda tem sol. Outra questão, trânsito, tá? Tirando também algumas regiões específicas de Lisboa ali, no geral, você consegue eh, eh, trafegar tranquilamente pelo país todo, tá? Então você programa que às 9 horas da manhã você vai estar em tal lugar, você vai estar em tal lugar. Às 11 horas você vai estar em outro lugar. Não é igual São Paulo, né, que você não tem certeza se você chega ou não por conta do trânsito. Então acho que você consegue programar e fazer mais coisas, o dia rende muito mais. O verão em Portugal é fantástico, porque 10 horas da noite ainda tem sol. Eu morava em Setúbal, que é uma cidade de praia, então nós ficávamos na praia 9h30, 10 horas, etc, né. E o português ele tem um equilíbrio muito bom também da vida pessoal e vida profissional. Então é raro você ver um português trabalhando 10 horas da noite, 9 horas da noite, 7 horas da noite, né. É raro você ver um português trabalhando 10 horas da noite, 9 horas da noite, 7 horas da noite, né, porque ele sabe que ali é o período que ele vai, aproveitar a vida, tá. Então ele trabalha de forma intensa, durante o horário que tem que ser trabalhado, mas depois também ele quer curtir a vida, tá. Então são coisas que a gente vai aprendendo e vai tentando, eh eh, enquadrar na tua vida, tá. Até se reequilibrar isso, né. Reequilibrar, Eu reequilibrar. aprendi um pouco isso quando eu trabalhei na praia no Rio, que o carioca tem um esquema diferente mesmo de trabalho. Chega de 9h30, 10 horas da manhã e 5h30, 4h30 tá saindo, cara. Não Exato, tem exato. espaço. A reunião no Rio, se você não consegue reunião de 4 da tarde, é reunião de 14 às 15 horas, 4 horas, o pessoal tá Uhum. saindo fora. E aí você, no começo desse Rio de São Paulo, a gente acha que isso é ruim, os caras trabalham bem, mas depois você quando abre um pouco a cabeça, você assim: "Será que é mesmo ou será que o certo não tá assim, Exato. né?". Então nos Estados Unidos, das poucas vezes que eu tive de trabalho lá, quando eu trabalhava morava no México, eu via isso, que os caras comiam no na estação de trabalho, ali, tá-tá-tá, dava um gás, não tinha essa conversinha que a gente tem, esse cafezinho, esse almoço mais longo, era trabalho, e depois na hora o horário não tinha quem segurasse É isso aí, ir embora. é isso aí. Trabalho, trabalho. A gente Sa percebe muita diferença somente na questão do almoço que você comentou, né. Aqui a gente relaxa, né, faz 2 horas de almoço, né, etc, tal. Então a gente não é produtivo na hora que tem que ser produtivo, né. O americano ele já tem esse critério, né. Às Exatamente. vezes ele exagera ali de comer em cima, né, o lanche rápido ali em cima da. Eles não almoçam, na verdade, eles fazem um lanche ali no almoço, né. Exato, exato. Mas também tem uma vida fora do trabalho, out of ring, bem maior, né. Sem dúvida, sem dúvida. E aí só terminando a sua pergunta, né, a parte que eu não gostei tanto assim, né, que senti mais dificuldade, eh, acho que assim, eh, onde que bate uma certa depressão, tá? Quando você, sei lá, ali em dezembro, janeiro, né, você vê que tá todo mundo, né, aproveitando a praia no Brasil, de férias, etcétera, você tá ali pra -1, -2 graus, né, um frio absurdo, aí você tá longe da família no Natal, longe da família no Ano Novo, né, você vira o ano ali, né, no frio, tá. Então, essa parte eu acho que é um pouco mais, Castiga, né. castiga um pouco, O frio desafiadora. castiga. Exato, exato. Mas foram alguns pontos, assim, que realmente a gente sentiu um pouco mais de dificuldade. Mas no geral, né, foi bem tranquilo. Uma estratégia que eu adotei, por exemplo, nos 2 natais que eu passei em Portugal, eu sabia que ali seria um momento que poderia dar uma certa depressão, né, justamente porque a família toda estava unida aqui no Brasil, reunida no Brasil, e nós lá isolados em Portugal, só nós 4, né. E aí o que que a gente fez? A gente viajou, né, então a gente passou um Natal na Espanha, outro Natal a gente passou em Londres, né, justamente para não sofrer ali aquele negócio de não estar com a família. Então você tem que buscar algumas alternativas, né, para você lidar com essa dificuldade, tá, porque realmente é difícil ficar longe da família, não é tão fácil, Não, não é longe não. dos amigos, né. É muito complicado. E o que conselho a gente vai começar com 2 níveis de conselhos aqui, até para fazer um corte. Que conselho você daria para um jovem que ingressou no Big Four como trainee, para que ele se mantenha até aquela posição que você disse, gerente, ou consiga fazer esse translado até sócio? Porque eu vejo que são 2 abismos grandes. Um é É, sair de trainee até gerente, esse acho que é uma parte da carreira. Agora, de gerente a sócio é outro profissional. Você tem que se transformar, se ressignificar, ter vários aliados para você conseguir, senão somente aliados, aham, senão não consegue. Então eu queria que você desse esse conselho em 2 vértices, esse de trainee a gerente e de gerente a sócio. tá. Rodrigo, acho que a cada 100 Escolher trainees. olhar para cá,
Ah, claro, claro. Para poder falar com essa turma aí, nos cortes. Não, perfeito. Bom, de cada 100 trainees que entram em Big Four, 1 vira sócio, né. Então, a gente precisa aprender o que que acontece, né. Não necessariamente é por fracasso durante a carreira, às vezes é porque a carreira desse profissional tomou outro rumo, né, ele identificou uma outra oportunidade que fez mais sentido para ele e tal, né. Mas o segredo realmente ali é você entregar mais do que esperam de você, tá. O grande problema é você ficar na média. Se você fica na média, você não tem diferencial competitivo, tá. Então entregue sempre mais do que é esperado, tá. Eu não estou falando você trabalhar até tarde, né, então entregar realmente um trabalho com qualidade, etcétera, e principalmente aproveite todas as experiências possíveis e imagináveis, né. Tenha um treinamento, faça, aprenda mais sobre a cultura da empresa, mergulhe realmente em tudo que você, tem à sua disposição, que é muita coisa, é muito recurso, porque isso você vai levar para tua carreira toda, tá. Independente qual é o caminho que você vai seguir lá na frente. E eu recomendo, tá, chegar pelo menos a gerente Big Four, porque a carreira cresce, é muito rápido, tá. Você tem condições de trainee a gerente em menos de 4 anos, né. Então isso aqui é uma oportunidade de ouro que você tem ali, e o seu valor para o mercado como gerente de Big Four é algo muito grande. Então busque quais são os diferenciais que você pode ter com relação a outros profissionais que estão na mesma posição e, de novo, entregue sempre mais do que o esperado. E aquele cara que está naquela posição de gerente e está com dificuldade de ser promovido para gerente sênior, geralmente a carreira de entre gerente sênior e diretor, que é um grande abismo. Você fica, a minha mesmo parou aí, que você não consegue ter aquela paciência de esperar o time, que é o time da corporação. Sim, sim. A grande diferença, né, a grande dica para você dar esse passo a mais, é você buscar, o seu nicho de mercado, tá. Então, sei lá, se você é um gerente da área de diretos, será que não tem alguma especialização dentro da área de diretos, tributos diretos, que você consiga se destacar e criar, né, uma estrutura, né, que você possa liderar, tá. Então eu, por exemplo, eu fui contratado dentro de uma estrutura de tributos indiretos, mas eu me especializei em customs. Não há tantos profissionais assim, né, especialista em legislação aduaneira. Então, isso me ajudou muito a crescer na carreira. Então se você está numa área mais, generalista, busque essa especialização e veja como que você consegue transformar aquilo, de fato, em um business. Fica atento a oportunidades de mercado e nesse nível, né, Rodrigo, de gerente para gerente sênior, o lado comercial conta muito, tá. Então busque também, né, esse aprimoramento comercial, técnica de vendas, de liderança e principalmente inteligência emocional, que você vai precisar bastante, né. Então tem que ter paciência, tem que saber o momento certo de agir e tem que agir de forma correta. A gente consegue agora, queria que se fosse possível a gente fazer um panorama global, mais high level sobre a questão do tarifaço Uhum. Trump, né? E o que é que mudou exatamente com essas novas tarifas dos Estados Unidos? Fazendo primeiro um construto de Brasil e depois vai fazendo um overview ou macro em relação ao mundo. Tá, tá. Rodrigo, se você me permite, eu vou inverter, tá? Vou falar do global primeiro, né? É algo bem rápido, tá? Até para não ficar muito técnico aqui, né? Mas eu vejo a questão do Trump em 2 momentos diferentes, tá? Em um, eu entendo que ele acertou, e no outro, quem sou eu, né? Mas eu entendo que ele errou, tá? O primeiro momento é o diagnóstico. Se você compara hoje os dados, tá? É nítido que há um desequilíbrio, tá? Então, os Estados Unidos, ele compra muito mais do que ele vende, tá? A China já é um país superavitário. Então, para um país ser superavitário, o outro tem que ser deficitário. E Estados Unidos, de fato, era deficitário. Então, esse diagnóstico que foi feito pelo Trump, tá, é real, tá? Os Estados Unidos estava numa posição desfavorável, né? E algo precisava ser feito, tá? Então, a ideia do tarifaço, tá? É algo que faz um certo sentido para tentar equilibrar, né, a questão do superávit ou do déficit, né, comercial, mas, o grande problema foi o segundo passo, né. Então o diagnóstico foi correto, mas a implementação foi catastrófica, tá. E essa catástrofe, ela só não foi pior, porque muitas pessoas ligaram para o Trump e pediu para ele parar com aquilo imediatamente, tá. Ele só tomou uma atitude quando ele recebeu uma ligação, por exemplo, do presidente do JP Morgan, e falou: "Cara, para com isso, porque olha a situação do dólar, né, olha o impacto que isso está tendo na economia americana. Olha
a questão da inflação que está sendo impactada aqui. Por quê? Quem paga essa tarifa não é o brasileiro que exporta para os Estados Unidos, é o próprio americano que está importando o produto brasileiro, né? E tanto é que ele suspendeu aquilo, né, por 90 dias, etc, tá? Então ele acabou recuando por conta de pressão que ele sofreu, inclusive, né, do presidente do JP Morgan. Foi a maior pressão que ele sofreu, e só ali que realmente ele percebeu que precisava recuar. Então, assim, o diagnóstico está correto, mas a implementação, no geral, não foi da forma adequada, porque causou um impacto negativo na economia americana, ok? Agora falando um pouquinho de Brasil, né? O Brasil é uma situação um pouco mais complexa, né? Porque é uma questão muito mais política do que econômica. E aí vários setores do Brasil estão sendo impactados por isso, tá? Eu posso citar aqui, por exemplo, a questão da agroindústria de carnes, né? Eu posso citar equipamentos agrícolas, equipamentos elétricos, calçados e têxteis, né? Então tem várias empresas do sul que estão sofrendo bastante, porque exportavam praticamente toda a sua produção para os Estados Unidos. A gente já percebe que existe uma certa mudança nesse cenário, porque parte dessa produção que ia para os Estados Unidos, hoje já está indo para outros países. A China já começa a importar parte desse mercado que foi perdido, né, em decorrência do tarifaço nos Estados Unidos. Mas é um percentual ainda muito